Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que vocês estejam bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e eu quero compartilhar com vocês um pouquinho mais a respeito da história de Hudson Taylor, que é um capítulo da história do Evangelho no mundo, né? Então, se você não acompanhou os vídeos anteriores, dos quais eu falo a respeito da história dele, eu indicaria que você pudesse ver estes vídeos, para que você pudesse chegar neste momento entendendo quais foram as dificuldades anteriores, né? Nesse vídeo, então, eu quero dizer para vocês sobre 3 coisas que Hudson Taylor teve que deixar da vida dele para que ele pudesse cumprir aquele chamado, cumprir o desejo de Deus para a vida dele, né, que era levar o evangelho no interior da China. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês que ele deixou foi a família, né? O convívio familiar, o apoio financeiro do pai, o zelo da mãe que estava ali o tempo todo, né? O amor das irmãs, enfim. E o próprio conforto de dentro de casa, né? Ele cresceu num lar bem estabelecido. Ele não era uma pessoa de muitas posses, mas ele cresceu num lar com certa estabilidade. Tudo isso ele deixou para trás. A segunda coisa que eu quero dizer para vocês é que Hudson Taylor, muito novo, ele já apresentava nessa disposição em ir para a China, em levar o evangelho, e por causa disso, ele não procurou ter uma carreira, ele não procurou por uma profissão. Claro que ele trabalhou um determinado tempo para que ele pudesse juntar meios, né, para que ele pudesse fazer essa viagem, para poder chegar lá e ter alguma reserva ali para os primeiros momentos. Então, isso também Hudson Taylor deixou para trás. Mas tem uma coisa que realmente chama a nossa atenção quando dizemos que, olha, ele deixou isso para trás. Que é a terceira coisa que eu quero falar para vocês. Hudson Taylor estava com um relacionamento já firme, ele estava noivo de uma moça inglesa como ele, e ela não foi para a China no mesmo momento que ele. Bom, quando ele foi então para a China, eles correspondiam por cartas e ela sentia que não era o chamado dela. Ela simplesmente não quis ir para a China. Talvez, se fosse alguma outra pessoa no lugar dele, não tão determinado a fazer a vontade de Deus, nesse momento a pessoa teria desistido e voltado, né? Não, eu vou lá, eu vou ficar com a minha noiva, enfim, qualquer coisa nesse sentido, né? Mas ele não. Ele de fato estava disposto a seguir a vontade de Deus, a levar o evangelho para aquelas pessoas que precisavam. Então, amados irmãos, eu trouxe esse exemplo. Claro que eu não falei muito a respeito, né? Mas eu acredito que essas informações já são suficientes para que você reflita a respeito do reino de Deus, o quanto o reino de Deus é importante, o quanto nós não podemos ficar vinculados a este mundo. Foi o que Hudson Taylor fez. Ele deixou a vida dele para trás para que ele pudesse fazer a vontade de Deus. Hoje nós precisamos exatamente fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Nós precisamos deixar de amar tais coisas em prol do reino de Deus, né? Não digo para você deixar a sua esposa, deixar a sua casa, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o nosso coração para o reino de Deus precisa ser inteiro.
ele precisa ser aplicado ao reino de Deus de forma completa. Então nós não podemos ficar vinculados às coisas terrenas para que estejamos então prontos para o grande momento do arrebatamento, o grande momento do nosso resgate aqui na Terra, né? Então, queridos, eu vou terminar falando para vocês a respeito de Lucas, capítulo 17, no versículo 32, Jesus fala assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas capítulo 17, para quem já conhece, sabe que o contexto, o Senhor Jesus Cristo está falando da vinda dele, está falando de como seria nos dias do arrebatamento, né? Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, né? E aí ele fala então que assim será no dia que o Filho do Homem se há de manifestar. Então, quando ele fala lembrai-vos da mulher de Ló, ele está falando de uma pessoa que era extremamente apegada às coisas que ela tinha e que no momento que ela seria livrada daquela destruição, ela olhou para trás por amar aquilo que ela tinha. Nós temos que nos lembrar do exemplo da mulher de Ló para que não venhamos a padecer da mesma maneira, né? A mulher de Ló padeceu, ela foi destruída pelo fato de amar aquelas coisas terrenas. Virá sobre o mundo uma grande destruição a partir do momento que o Senhor Jesus Cristo retirar a sua igreja. Então, se nós quisermos estar com Cristo, neste momento nós precisamos nos desvincular, tirar todo o apego que nós temos das coisas aqui da terra. E Hudson Taylor foi um grande exemplo disso. Bom, o versículo 33 também diz assim: qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Então, o Senhor Jesus Cristo está falando exatamente disso. Olha, se você amar a sua vida, o que é amar a sua vida? Ai, que gostoso, a minha família. Ai, eu quero buscar o bem da minha família. Eu quero só estar com a minha família. Eu quero estar com os meus filhos. Eu quero, ai, como eu quero estar junto com eles e tal, e não sei o que. Então, quer dizer, a pessoa vive em função daquilo. Nós não devemos viver em função de algo que seja terreno, por melhor que seja a nossa intenção. Nós precisamos viver em função do reino de Deus, nos entregar neste propósito completamente. O nosso coração precisa estar ardendo de amor, não por algo que seja terreno, mas ardendo de amor pelo reino de Deus. Bom, eu acredito então que deve ter dado para entender aí a mensagem. Eu espero que você tenha sido edificado, porque essa mensagem é muito valiosa e extremamente urgente. Nós precisamos estar prontos. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a vida dos nossos queridos irmãos. Se você puder, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Se você entender que essa mensagem é preciosa, compartilhe esse vídeo, ok? Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo.